Holy Spirit will increase in our hearts and minds with truth of your word, that you will bless this class and that you will bless our studies as well. Take care of each and every one of us, Lord Jesus. We go through our daily struggles, that be with us, increase our faith day from day to our hearts. In Jesus' mighty name, amen. Amém. If I remember correctly, Se eu estou lembrando certo, someone asked us to do fractals, to talk about fractals a little bit more. alguém pediu para que estudássemos mais sobre fractais. Am I remembering correctly? Isso está assim? Alguém pediu? Okay. Foi. But before we begin with that, I want to make a correction to something I did yesterday. Mas antes de fizermos isso, eu queria fazer uma correção sobre o que nós estudamos ontem. I got lost in some of the lines yesterday, or the fractals that we were talking about, or confused rather. Eu me perdi, me confundi um pouco com as linhas, os fractais que colocamos no quadro ontem. And the correction is the arrival and the empowerment of the third angel. E eu me confundi a respeito da chegada e do fortalecimento do third angel, Yeah. do terceiro anjo. So, on the line of Ezra 7:9, Na linha de Esdras 7:9, which is 9/11, que é na linha, or which no begins marco, with 9/11. no marco do 11 de setembro, que é também Esdras 7:9, This is the first day of the first month. isto é o primeiro dia do primeiro mês. Ezra leaves Babylon, and in his hand he has the third decree. Esdra parte de Babilônia e na sua mão ele tem o terceiro decreto. And he's going to arrive at Jerusalem on the first day of the fifth month. E ele chega em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. So you can see the third angel's message arriving, Então você vê a terceira mensagem chegando. and that message is going to, or not that message, that decree is going to go into effect at the 10th day of the seventh month, which is the Sunday law. E este decreto entra em vigor no 10º dia do sétimo mês. So there's the arrival and the empowerment of the third angel. Então aqui, chegada e fortalecimento do terceiro anjo. All right. Can someone read for me Psalm 77:13? Alguém poderia ler para ele o Salmo 77, pardon me? 77:13. 13. Salmo 77, 13. Wesley, if you want to read that. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? So the way of the Lord is in the sanctuary. Então, o caminho do Senhor está no santuário. And what that means is the way of the Lord works is depicted in the sanctuary. Isto quer dizer que a maneira como o Senhor trabalha está demonstrado no santuário. Está ilustrado no santuário. Let's draw out the sanctuary for a moment. Então, vamos fazer um esboço do santuário aqui. What's the first thing we have in the sanctuary? A primeira coisa que temos é o que no santuário? Oi? The courtyard? Sim. Well, yeah, we have the gate, but I was just drawing the gate so we knew where we were. Courtyard? Pátio, não? What is in the courtyard? O que tem no pátio? We have the laver. Temos o... Como chama? A What's before the laver? lava... Pia. Pia, é uma pia. O que vem the laver? Yeah. Say it louder. The altar. The altar. O altar. The brazen altar. O altar de bronze. And these little squiggles are fire. Isso aqui quer ilustrar fogo. Then you have the laver. E logo você tem a pia. And what's next? What do we see next? What else
Is there anything else in the courtyard? Tem mais algum objeto, algum item aqui no pátio? There's one more thing in the courtyard. Tem mais uma coisa. And we'll deal with this later, in a couple days. E daqui a alguns dias nós vamos tratar com isso. So I'm not going to prove it, but I'll just say it. Eu vou só falar, não vou provar. We have the porch. Temos também o alpendre, And it's the separation between Open. the o pórtico. it's the separation between the courtyard and the holy place. E significa a separação entre pátio e o lugar santo. So now we have the holy place. Então, aqui, o lugar santo. What's in the holy place? O que temos no lugar santo? O Candlestick. candelabro, So there are no. Shouldn't be. You have the candlestick. What else? temos aqui o candelabro, o que mais? The table of showbread. A mesa com os pães. And what else? E que mais? The So- altar of incense. Altar of incense. I think it's Altar square, right? do, yes, de incenso. And finally, we have the E most por- holy place. Por final, temos o lugar santíssimo. We're narrowing in. Está ficando muito estreito aqui. And what do we have in the most holy place? E que temos no lugar santíssimo? The Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. I'm going to make it big, and I'm going to turn it around so it's not facing the right way. A I'm going to make it Arca do large. Pacto, e ele vai desviar um pouquinho fora de proporções, só para poder ilustrar. So I can draw in it. It's this pretty small. What? It's too small to draw in it. Yeah, maybe it is too small. I got to make that. It's because my room is small. It is a small room. Very It's all right, that's unproportionate all right. room. Okay. So this is the ark. This is the ark, Então vamos supor que isso aqui seja a arca. and obviously it's way too big. Obviamente está muito grande. What's in the ark? E o que está dentro do arca? Now here's where you have to think for a minute. Da arca. We're going to combine the temples together, the temples and the tabernacles. Você precisa entender que nós temos aqui uma ilustração dos templos e do tabernáculo junto. So what I mean is, this is illustrating the tabernacle that Moses made. O que eu quero dizer? Que isso aqui ilustra o tabernáculo que Moisés tinha feito, But there's a lot of differences between the tabernacle that Moses made and the temple that Solomon made. mas há muitas diferenças entre o tabernáculo como Moisés o fez e o templo como Salomão o fez, construiu. But the basic steps are all there. You know, the brazen altar, the laver, the candlestick, the showbread, the incense. Porém, os passos básicos estão presentes em ambos. Isto é o altar de bronze, a pia, o pórtico, não, o candelabro, etc. They're all there. Todos It's just estão the aí. number of them has changed. Só que o número deles mudou. For instance, there's 10 tables of showbread. Por exemplo, no templo temos 10 mesas de pães, In Solomon's temple. no templo de Salomão. And these differences are important, and we should study them out. E essas diferenças são muito importantes e nós deveríamos também estudá-las. But in terms of what we're doing right here, we're going to combine them. Mas,
com esse propósito aqui de estudar esse assunto, vamos combinar esses dois templos, o templo e o tabernáculo. So what is inside the tabernacle, or inside the Ark of the Testament? Então, o que está dentro da arca do pacto? The law. The law, A lei, manna, manna, the pot of manna, Aaron. the scrolls of Aaron, The law. the, The road. the rod, Rod. the rod of Aaron, a vara de Arão, Aaron's rod that budded, isso é a vara de Arão que and it had the almonds on it. flores que brotou. Anything else? Mais Is that alguma it? coisa? Outside we have the covering cherubims. Outside, yeah, I'm not going to draw it. Do lado de fora teríamos os querubins, cobridores, mas não vamos desenhar isso. Oi? The law of Moses was outside of the The law ark. of Moses was outside, yes. Os escritos, a lei de Moisés estava fora do arca. So we have the Ten Commandments, the pot of manna, and Aaron's rod that budded. Os 10 mandamentos, temos aqui o maná e a vara de Arão que brotou. What does each part of the sanctuary represent? O que representa cada compartimento do templo? What is the purpose of the courtyard? What happens in the courtyard? Qual o propósito do pátio? O que acontece no pátio? Confession of sin. Confession of sin, Confissão do pecado, repentance. o arrependimento. And what is that all a subcategory of? Isto é uma subcategoria de quê? First angel's message. Which is, Da primeira mensagem angelical, que é in terms of the, I don't know how to ask it without saying it. In terms of the steps, no. In terms of the theological terms that we place upon justification. em termos teológicos, isto nós chamamos de justificação. The courtyard represents the sinner being justified to God. O pátio simboliza o pecador sendo justificado para com Deus. You can hold it. So the sinner is justified in that he brings his offering, Então, o pecador está sendo justificado e ele traz a sua oferta. he's going to confess his sins over it, Então, ele vai confessar os seus pecados sobre ele and it's going to be killed in his place. e será morto no lugar dele. And then he's going to wash his sin away. He's going to wash himself, cleanse himself from that sin. Em seguida, ele vai se lavar simbolicamente para lavar-se dos pecados And now he's justified before God. e logo ele se encontra justificado perante de Deus. What happens in the holy place? O que ocorre no lugar santo? Sanctification, why? A santificação. Santificação por quê? Porque este é o próximo passo. True, Correto, but not enough. mas não o suficiente. Why is the altar of incense, the table of showbread, and the candlestick a symbol of sanctification? Por que o candelabro, a mesa com os pães e o altar de incenso simbolizam santificação? Bueno, el candelabro, la luz, porque Cristo es la luz del mundo. The candlestick, because it symbolizes the light that is shed to the world. Los panes, Cristo es el pan de vida. The showbread, the bread of life. Y el incienso, si no me equivoco, tendría que ser la oración. And the altar of incense, or the incense, would be prayer. Amen. Amém? So what is sanctification?
Então, o que é santificação? Is it the work of a moment? Is it the work of a day? What is it the work of? Isto é o trabalho de um momento, de um dia, é o trabalho de quê? It's the work of a lifetime. A obra de uma vida toda. These three things take place in the life of a Christian from beginning to the end. Estas três coisas ocorrem na vida de um cristão do começo até o fim. The Christian should be the light of the world. O cristão, ele deve ser uma luz para o mundo. They're not supposed to hide their light under a bushel, so to speak. E eles não devem esconder a sua luz debaixo de The Christian is the bushel. oh bushel. It's a bush, yeah. Arbusto? Ok, yeah. Não deve esconder sua luz debaixo de um arbusto. When Christ is tempted in the wilderness, when Satan gives him a rock and he says, "Turn this into bread." Quando Cristo é tentado no deserto e Satanás lhe dá uma pedra para torná-la em pão, What does Christ say to him? o que Cristo responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra. Not only by bread alone does the man live, but by every single word that proceeded out of his mouth. Yeah. What is the bread of life? O que é o pão da vida? It's Jesus, but É Cristo, é it's a Jesus, message. sim. É uma mensagem. It's the Bible. É a Bíblia. It's the words of inspiration, São as palavras inspiradas. including obviously the spirit of prophecy. Obviamente, incluindo o espírito de profecia. So this bread is symbolizing the daily consumption of the Word of God. Então, este pão aqui ele simboliza o consumo diário do pão que Deus nos dá. And as we said before, this altar of incense is representing the daily prayer. E como já dissemos anteriormente, este altar de incenso ele representa a oração. And finally, we come to our third step, our final step. E por final chegamos aqui ao nosso terceiro e último passo. And this is the most holy place, dealing with what? E esse lugar santíssimo ele lida com o quê? What resided? It's obviously glorification. Obviamente isto aqui é a glorificação. But how would we show that? What in here would symbolize glorification? Mas como nós demonstraríamos isto? O que aqui dentro simboliza a glorificação? Da Shekinah, no sé cómo. The Shekinah glory. The Shekinah glory, amen. A glória do Shekinah. This is where the glory of God resided. É ali onde estava localizada a glória de Deus. And if you want to write glorification. Now, as Brother Wesley said before, Então, como o irmão Wesley já falou anteriormente, justification is symbolized by the first angel's message. a justificação é simbolizada pela primeira mensagem angelical. Why? Por quê? Porque nos convence de pecado. Because it convinces us of sin. And? A primeira mensagem angelical fala temer a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo tem chegado. Because it is fear God, give him glory. Because the hour of his judgment is come. Amen.
Amém? It's representing a message that is dealing with your sin. É uma mensagem que representa uma mensagem que está lidando com o seu pecado. You know, our first angel's message. Why is the second angel's message dealing with sanctification? Por que a segunda mensagem angelical lida com santificação? What is the message of the second angel? O que é a mensagem do segundo anjo? Ha caído, Babilón. Babylon is fallen, is fallen. Okay, true, yes. Certo, correto. In terms of the work of the Holy Spirit, what is the work of the Holy Spirit? Em termos da obra do Espírito Santo, o que é a obra do Espírito Santo? Confession. To convict us of our sin Convencer-nos do pecado and e Justice. Righteousness. justiça e judgment. Juízo. Sin, righteousness, and judgment as described by Christ. Pecado, justiça e juízo estão descritos por Cristo. Are described And why- in Christ. Say again? They're described in Christ. Described by Christ. Okay. Esses três estão descritos por Cristo. And so the second angel's message is a message of the fall of Babylon, Então, a segunda mensagem é uma mensagem da queda da Babilônia, but it's also a message of righteousness mas também uma mensagem de justiça and an acceptance or a rejection of righteousness. e de uma aceitação ou rejeição da justiça. So can you just put second and third angel? Yes. And then under that, when you're done, can you put sin, righteousness, and judgment? That can be still when you go to righteousness, is what is describing the experience of the second angel's message, which says that as this message arrived, they that were disappointed turned their eyes to Jesus. So that's second angel's message. Sin, righteousness. Sin, righteousness, judgment. Amen. Righteousness of Christ. Você faz favor, traduz? Isso pode ser visto quando a gente vai em 1 Coríntios, e a irmã Aires está lidando e descrevendo a experiência da segunda mensagem. Ela diz que aqueles que foram desapontados viraram seus olhos para Jesus. Então, essa mensagem, a segunda mensagem angélica, ela tem um propósito de virar os olhos para Jesus Cristo e sua justiça. Okay. Does this make sense for everyone? Faz sentido para vocês? Now, this is obviously just the everlasting gospel as we understand it. Obviamente, isso aqui não é nada mais que o Evangelho Eterno, como nós o entendemos. But embedded within this simple truth Mas, colocado dentro de uma verdade simples, is a lot of depth. há muita profundeza. And this is where fractals come in. E é ali onde entram os fractais. Now, a fractal, by its definition, Fractal, por definição, is a pattern, or what's the best way to describe it? Is a pattern that maintains its pattern. Do you know the? proportions, Its proportions. Yeah, it's a pattern that maintains its proportions at any level of magnification. Fractal é padrão que mantém as suas proporções em cada nível de tamanho. So, what's a good example in the world of a fractal? Snowflake. A snowflake. That's a really good one. Como fala em português? Floco de neve. Uma Floco de neve. feminino masculino. Is a snowflake? Floco. Floco de neve. Okay.
What else? What other natural? Que mais? Quais outros exemplos vocês lembram? A leaf A leaf? of some plants they have Okay. Oh yeah. All right. fractal patterns. Um, Uma folha de algumas plantas tem esse padrão fractal. There's a vegetable it's a swirly one. I forgot what it's called though. Broccoli. 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 O brócolis, né? Alguns têm esse layout fractal. So I think do we all understand kind of that definition of repeating itself at every level or having the same pattern? Todos entendem essa ideia desse padrão que se repete, não importa qual tamanho que você olha, de quão perto que você olha. So let's see if let's find fractals in this pattern of the three angels' messages. Então vamos tentar encontrar fractais aqui nessas três mensagens angelicais. A really simple one that we can just see on the board right now Muito simples, que está aqui já no quadro, is that each one of these steps has three elements to it. que cada desses três passos contém três elementos. Let's deal with the courtyard for a moment. Vamos tratar do pátio por um momento. In the courtyard, you have the brazen altar, Dentro do pátio você tem o altar de bronze, and the brazen altar is the symbol of dealing with sin. It's the sacrifice for sin. It's justification. e o altar de bronze ele ilustra como você lida com o pecado. Ele simboliza a justificação. The laver is dealing with righteousness. It's washing you away from that. It's taking away the filth and it's applying the righteousness of Christ. A pia, ela tem a ver com justiça. Ela te lava dos pecados e it washes away your sins and It applies the righteousness of e Christ. ela aplica a justiça de Cristo a ti. But it's also a symbol of the Holy Spirit because it's water. Mas também um símbolo do Espírito Santo, porque temos aqui a água. Think about the early and the latter rain. Pensem sobre a chuva serôdia e a chuva temporã, Both of which are symbols of of the Holy Spirit. ambos são símbolo do Espírito Santo. And finally, you have the porch. E por final você tem aqui o pórtico. And we're gonna, like I said, we'll come back to the porch in a little bit. E vamos voltar mais tarde ao pórtico. But the porch in the Bible is described as judgment. Mas o pórtico descreve juízo na Bíblia. It's the porch of judgment. É o pórtico do juízo. And we'll show that as we go, as we continue. E ao continuarmos, vamos demonstrar isso. Notice also how the life of sanctification has three steps in it, three parts. Notem também como o passo da santificação contém três passos. And also the most holy place has three parts. E também o lugar santíssimo contém três partes. Now I'm defining the three parts as what's in the Ark of the Testament. Eu estou definindo esses três passos como está aqui ilustrado o que está dentro da arca. So each one of these, in each part, we have three steps. Em cada parte temos três passos. So within the first angel of the courtyard, Então, debaixo do primeiro anjo, as we zoom in, no pátio, ao olharmos de perto, we see three steps. nós enxergamos três passos. In the second angel's message, as we zoom in, we see three steps. Na segunda mensagem angelical, ao olharmos de perto, vemos três passos. In the third angel's message, when we zoom in, we see again these three steps. E na terceira mensagem também enxergamos três passos. Now, what is the first angel's message as defined by Revelation 14? O que é the third angels? This first angel. O que é o primeiro anjo? A primeira mensagem angelical, como ela é definida em Apocalipse 14. What does it say? O que ela diz?
Fear God. Temai a Deus, Give him glory, Dá-lhe for the hour of glória. his judgment has come. porque a vinda a hora do seu juízo. Fear God because of your sin. Temai Deus por causa do seu pecado. Give him glory because of the righteousness. Dá-lhe glória por causa da justiça. And the hour of his judgment has come, the third angel's message of judgment. E porque vinda a hora do seu juízo, o terceiro anjo do juízo. Sin, righteousness, and judgment Pecado, justiça e juízo. are all found within the first angel's message. Todas esses três se encontram dentro da primeira mensagem angelical, Which is in itself a fractal. que em si mesmo já é um fractal. This larger three angels' messages, Esse pattern of the three angels' esse messages, padrão maior aqui das três mensagens angelicais, can be found within one of those individual steps. esse padrão nós encontramos aqui dentro do primeiro passo. So let's do another example of this. Então vamos fazer outro exemplo disso. You can write it. Can you draw for me Eden? Make a line and then draw Eden. I'll draw the line at least, and I'll tell you what to write. You do the line I draw, Eden. You can draw Eden. Eden. How do you want me to draw Eden? No, just the right Eden. Sorry. Okay. I see. It's like in English, but it has an accent on the first E. Oh, okay. And then okay. All right. Aqui. We're gonna draw history now. The history of the world. Vamos agora aqui ilustrar a história do mundo. And the history of the world began with Eden. E a história do mundo começou com Éden. This represents the courtyard experience. Isso aqui representa a experiência do pátio, no pátio. Can you write courtyard above me? Why does this represent the courtyard, and where would the courtyard end? Por que isso representa o pátio e aonde terminaria o pátio? Em que momento? When would we enter into the holy place? Em que momento nós entraríamos no lugar santo? The cross. The cross. Na cruz? Why the cross? Por que na cruz? Where the daily sacrifice is. The daily sacrifice ceased. Christ is going to go into Christ is going to go to heaven, and he's going to enter into the holy place to begin his ministration. O sacrifício contínuo, diário, ele cessa e Cristo and Christ, ceases and Christ, the daily sacrifices cease. Yes. Let me say this really quick. The daily sacrifices cease, and Christ is going to ascend to the heavenly sanctuary Então, and enter into the holy place. Cristo, então, ele ascende e vai entrar ao lugar santo. And he's going to begin his ministration there. E vai começar ali a sua ministração. And this is the holy place. Então, isso aqui é o lugar santo. When does the holy place end? Aonde termina o lugar santo? This is what Adventism is founded on. O Adventismo está fundado nisso. 1844. 1844. Christ leaves the holy place and he's going to enter into the most holy place. Cristo sai do lugar santo e vai entrar no lugar santíssimo. And this is representing the most holy place. Isso aqui é lugar santíssimo. And when does the most holy place end? E o lugar santíssimo What is that experience? termina em que momento? Quando ocorre essa experiência? No fechamento da
porta da graça, close of Did you probation. both say that? What did you say? When what? Michael stands up. Quando When Michael stands up. Miguel Yeah, se levanta, This is the close of probation. isto é fechamento da porta da graça. This is where intercession ceases. Aqui, intercessão cessa. This is the largest picture of salvation. Isto aqui é a maior ilustração da salvação. This is representing, can you write first, second, and third angels' messages? This is representing the 3 angels' messages at the largest scale. Isso aqui representa as 3 mensagens angelicais na sua escala maior. When we Now the definition of a fractal, we said, Então, a definição de um fractal, assim como nós dissemos, is that you can see that same pattern at any scale of magnification, whether you go larger or smaller. a definição é que o padrão que você está vendo agora, você pode encontrar em qualquer nível de aumento, né, de magnificação. Now what's really interesting O que é muito interessante is I believe you can even show the, let me say it this way, I believe you can even show the pattern of the reform line in this history. Eu acredito que você poderia até demonstrar aqui o padrão das linhas de reforma aqui. What came before the earth was created? What was there? O que houve antes que o mundo havia sido criado? Darkness? Nothing. Nada. Escuridão. You have darkness. Escuridão. When Eden, I have Eden here, but it's representing the creation of the world. Temos aqui escrito Éden, mas isso está representando a criação do mundo. And what happens when the world is created? Now, let me, say that. E o que ocorre, que acontece quando o mundo é criado? Now I'm shrinking the 7 days of creation into just one event, the creation of the world. Eu estou aqui resumindo os 7 dias da criação em um evento só. We have light is going to enter into the world now to dispel the darkness. Agora entra a luz no mundo para tirar, como? Expelir as trevas. Now I don't know this information off the top of my head, Eu não sei esse assunto bem assim de cabeça, but I've seen several people lay out the 7 days of creation as illustrating the reform line. mas eu já vi diversas pessoas ilustrando os 7 dias da criação delineados nas linhas de reforma. So even in the line of creation, you see this. In the line of creation, you see the fractal of the reform line. Então, até nos dias da criação, você pode ver os fractais das linhas de reforma. But now, so that's just a quick illustration of what you could see in this history. Então, isso aqui é só uma breve ilustração que você pode ver nessa história. You can see an obvious activity of the enemies. Você pode ver uma óbvia atividade do inimigo aqui, dos What is the inimigos. activity in the enemies related to the cross? Como a atividade dos inimigos está relacionada com a cruz? Eu falaria que é a obra de Satanás e seus anjos. It's the work of Satan and his angels. It's the work of Satan and his angels at killing Christ. They reject righteousness. A obra de Satanás e seus anjos em matar a Cristo e rejeitar sua justiça. But now let's zoom in into some of these histories and see if we can see the reform lines again. Mas vamos agora olhar de perto essas histórias e ver se a gente consegue enxergar as linhas de reforma.
what are some illustrations of the reform lines from the creation of the world to the cross? Let's name a couple. Let's name 3. Me dá três ilustrações para linhas de reforma de Éden até a cruz. Noah, Noé, Moisés, Moses, we're getting close. pardon me. What's another one? Mais uma. Ezra. Oh yeah, Ezra's a good one. Who comes before Ezra? Quem vem antes de Esdras? Elijah. And you can write Ezra right here. And Ezra. Those are 4 examples of the reform lines. E Esdras. Isso seriam 4 exemplos para as linhas de reforma. Now we know that God's dealing with men is ever the same. Sabemos que o tratar de Deus com as pessoas é sempre o mesmo. So there should be almost an infinite amount of fractals in this history. Então aqui, na verdade, deveríamos encontrar um número infinito de fractais, de histórias nesse lapso. But these are some easy ones that we're all familiar with. Mas esses seriam os fáceis que todos nós conhecemos. So within the first angel's message, on the largest scale, Então, dentro da primeira mensagem angelical, assim, numa escala maior, we have all these different reform lines, na escala maior, temos essas linhas de reforma diferentes, which is taking this whole pattern of the 3 angels' messages que pega esse padrão todo das 3 mensagens angelicais and bringing them down to one of these individual histories. e traz este padrão a cada uma dessas histórias individuais, And illustrating the same pattern. ilustrando o mesmo padrão. And we can do the same thing in the holy place experience. Podemos fazer o mesmo na experiência do lugar santo. We don't need to write them down, but we can name a couple. Não precisamos anotar todos, mas podemos mencionar aqui. We have the time of Christ, Temos o tempo de Cristo, which I guess would be right before the cross, obviously. que seria pouco antes da cruz, obviamente. But after the cross, we have the disciples, Mas depois da cruz temos os discípulos, and there's several reform lines in that history. e nessa história há muitas linhas de reforma. We have the time of Luther. Luther's a very interesting one. Temos o tempo de Lutero, que é muito interessante. We have the Millerites. Temos os mileritas. And then after 1844, E depois de 1844, we have our reform line. temos a nossa linha de And reforma. let's look at our reform line for a moment. Então vamos por um momento olhar a nossa linha de reforma. The broadest level of our reform line A escala maior da nossa linha de reforma is 9/11, seria 11 de setembro, the Sunday law, decreto dominical, and the close of probation. e o fechamento da porta da graça. But we can show that we also have the midnight cry here. Mas podemos mostrar que também temos aqui o clamor da meia-noite? And we've identified that from 9/11 to the Sunday law is the time period dealing with the Seventh-day Adventist Church first. E temos identificado que o período que se refere ao 11 de setembro até o decreto dominical se refere aos adventistas do sétimo dia, em primeiro lugar. Judgment begins in the house of God. O juízo começa pela casa de Deus. And if it first began with us, then what is it for the Gentiles? You know, that this is how the Bible describes it. Não, se ela começa conosco, if it begins with us, what is it for the Gentiles? What is it for them that do not believe? Is how it's said. Como então seria para aqueles que não acreditam? So we have the house of God,
Temos aqui a casa de Deus and then we have the world, the rest of the world. e logo o restante do mundo. But within this, within these 3 steps, Mas dentro desses 3 passos, we can identify more 3 steps. podemos identificar mais 3 passos. We can take the history from 9/11 to the Sunday Law, Podemos pegar aqui a história de 11 de setembro até o decreto dominical and put it underneath this, or Yeah. overlay it. e podemos sobrepor. 9/11, and then the Midnight Cry, Sunday Law. Seria 11 de setembro, clamor da meia-noite e decreto dominical. This is dealing with the history of Adventism. Isto lida com a história do Adventismo. And what we've come to realize within the last year or so E o que chegamos a entender nesse ano que passou, is that this breaks down to the priests and to the Levites. que isto pode ser dividido entre sacerdotes e levitas. These 2 classes of Adventism. Essas 2 classes dentro do Adventismo. S? Oh, it's an S? Okay. What is the word for priest? Sacerdote. Okay. You said S, S. okay. So we have the priests and the Levites. Temos os sacerdotes e os levitas. A good example of this is in the time of Christ. Bom exemplo vemos no tempo de Cristo. When Christ goes to heaven after the cross, Depois de Cristo ascendeu ao céu, does he go alone? depois da cruz, ele vai sozinho? No, he goes, there's a group that is resurrected with him. Não, há um grupo que é ressuscitado junto com ele. And so within the time of Christ, there's 2, and we know that Christ is representing the first fruits of his time. E sabemos que Cristo representa as primícias no tempo dele. So within the first fruits, we have 2 classes. E dentro dessas primícias temos 2 classes. And what are the first fruits at the end of the world? E que são as primícias no fim do mundo? How does the Bible describe the first fruits unto God in Como Revelation? a Bíblia descreve as primícias em Apocalipse? 144.000. The 144,000. The 144,000. Os 144 mil. So the 144,000 are the first fruits, Então, 144 mil são as primícias. and Sister White describes that the first fruits to God in the time of Christ E irmã White descreve que as primícias no tempo de Cristo were Christ and those who went with him. eram Cristo e aqueles que foram com ele. So we have within the first fruits, we have 2 groups. Então, dentro das primícias temos 2 classes. Am I okay to write A and B? Okay. Which make up the 144,000. Que compõem, os dois, então, compõem os 144 mil. But even here, we can zoom in more. Mas até aqui podemos olhar de mais perto. If we deal with the priests, Quando nós lidamos com os sacerdotes, let's do this. And then I can do, can you write Adventism? What is it? I, I. A, S, D, D, ED. D only. D, okay. That's it? That's it. Okay. Then we have the priests, I'll just do an S. Sacerdotes. And again, beginning at 9/11, E novamente começando aqui no 11 de setembro, we have then midnight temos aqui a meia-noite in the midnight cry. e o clamor da meia-noite. And this distinction is what we're going to try to deal with over the coming weeks. E nós vamos
tratar de falar sobre esta distinção aqui And nas Then- próximas semanas. then we have the Levites. E logo temos aqui os levitas. Here we have midnight. Aqui temos meia-noite Then we have the midnight cry, e logo o clamor da meia-noite, followed by the Sunday law. seguido pelo decreto dominical. And this represents the different fractals of our line. Então aqui vemos representados os fractais diferentes da nossa linha. So you can see, even just in our one line of the end of the world, Então, mesmo em nossa longa linha do fim do mundo, you have all of these different reform lines. você tem todas essas linhas de reforma diferentes. And all of these three-step processes. E todos esses três passos. Does that make sense? Any questions? Esses Any processos de três passos. Isso faz sentido para vocês? Algumas dúvidas, perguntas? thoughts? All right. This is a good overview, I think, of all the fractals. Eu acredito que isso seria uma boa visão geral sobre fractais. And we'll try to put some meat on these different thoughts E vamos or lines. enriquecer essas linhas um pouquinho mais. Lo que a veces varía un poco después es en la práctica, cuando uno va, yo que sé, a la línea de Cristo, ahí por ejemplo está la línea grande y después ponen un fractal chiquito y lo cambian el fractal de lugar, ahí es donde marea un poco. So what his difficulty is the practice. So if we have the largest scale, let's say, of the line of Christ, and then all of a sudden we pick out some detail and then look only at this fractal, so this is what leaves him a little bit confused. Can you describe your problem a little bit more? Será que você consegue descrever seu problema um pouquinho mais? Let me see if I can identify it really quick. Vamos ver se ele talvez consiga identificar rapidamente. Is it the idea that the third angel's message Será que o problema é a ideia que a terceira mensagem angelical or the Sunday law, which is the third angel's message if we look at this line, ou o decreto dominical, se olharmos nessa linha, can be the cross, podem representar a cruz, Pentecost, Pentecoste, the flood? o dilúvio, What are some other third steps? outros terceiros passos, In the multitude of other witnesses, of other different things. e todos esses outros testemunhos que podemos aplicar. Is that the part that's confusing? Será que isso que te confunde? Solo marco puede ser varios pasos. Exactly. One waymark can be many things. Yeah. Sim. Correto. But what each one of those is doing Mas o que cada deles faz is adding another bit of truth to what's taking place at that waymark. é acrescentar um pouquinho mais de verdade sobre aquilo que está sendo olhado. And it is confusing a little bit. E é um pouco, nos confunde um pouco. And when when Ezekiel had his vision of the wheels within wheels, E quando Ezequiel teve a sua visão das rodas dentro de rodas, do we know what Sister White says about that experience? vocês sabem o que Ellen White fala sobre essa experiência? Sister White says that at first it was all confusion. Ela diz que à primeira vista isso era tudo confusão. But then he saw God was controlling all of it, Mas então viu que Deus estava controlando tudo aquilo. and once he realized that fact, E uma vez que ele se deu conta desse fato, the wheels seemed to turn in perfect harmony. as rodas pareciam estar girando em perfeita harmonia. So what actually looks like confusion Então, o que na verdade parece muito confuso, under the direction of God's hand
sob a direção da mão de Deus, is perfect harmony. é harmonia perfeita. And it's our job E o nosso dever to rightly divide the word of truth. de separar de forma certa a palavra de Deus. I think the best way to do that, E eu acredito a melhor maneira de fazer isto, if you are unsure about it, se você não está certo sobre isso, is to start big and then work your way down to small. é sempre começar com a escala maior e logo você vai olhando de mais perto. Because there are some times in the Bible Porque há vezes na Bíblia where in one story you can see several fractals. que numa história só você enxerga vários fractais And it can get a little bit confusing e pode ser confuso, because sometimes you can lose your bearing about what you're looking at. porque você pode perder assim de vista o que você de fato está querendo olhar. And the best way to do it is to only identify a few lines at any given time. E o melhor é realmente identificar apenas algumas poucas linhas ao mesmo tempo. We could line both of these boards up with line after line. Poderíamos alinhar esses dois quadros aqui, linha sobre linha, ou linha após linha, That'd be too much. mas seria demais. You need to take it a little bit at a time. Você precisa ir aos poucos. And hopefully we can give you some clarity as we go forward. Eu espero que podemos trazer mais clareza sobre isso ao continuarmos. For me, what I've come to realize O que eu percebi is that this line is a story. que essa linha é uma história. The first, second, and third angels' messages is a story of a conflict, a controversy. A história do primeiro, segundo e terceiro anjo são a história de um conflito. And once you understand that story, E uma vez entendido essa história, once you understand the lesson that the Lord is trying to show you with the three angels' messages, uma vez que você entende a lição que Deus quer te ensinar através dessas três mensagens angelicais, you can apply that story to the Bible anywhere. você consegue aplicar essa história na Bíblia em qualquer lugar. And what you realize E o que você percebe is that you can very quickly discern where waymarks go on the line. você então vai conseguir discernir rapidamente aonde colocar os marcos. Because you'll develop a database, so to speak, in your mind of what symbols go where. Porque você criou, simbolicamente falando, um banco de dados na sua mente que te indicam aonde colocar qual marco. For instance, Por exemplo, every time you see a doubling in the Bible, toda vez que você encontra uma porção dobrada na Bíblia, you know you're looking at the second angel's message. você sabe que está olhando a segunda mensagem angelical. Every time you see a prophet fall down on his face and have a vision, Toda as vez, he's dead, toda vez que você vê um profeta que está caindo como morto, you're looking at the binding off. você está olhando o atamento. And it will become very quick, very easy to distinguish some of these lines. E se torna muito fácil de identificar essas linhas. Maybe it's good to read Mr. White's commenting on the wheels. I haven't. Okay, where Talvez seja bom ler o comentário da irmã White sobre essas rodas. Education, 177.3. 177.3. Yeah, the same in Portuguese. Seria Educação 177.3. Como é a abreviatura? ED. Okay. Can you read also? 177.3. Because you can read from the point. 1 second. Okay, read
Isso é capítulo 19 do Read livro. from 177, paragraph 1. And let's go around and start with 177, paragraph 1. Livro Educação, página 177. Começando no primeiro parágrafo, isso é capítulo 19. Okay, actually, go one more above. Start with every nation. Vamos começar com cada nação que tem. Cada nação que tem subido ao cenário da atividade tem sido permitido que ocupasse seu lugar na terra, para que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito do vigia e santo. A profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um desses, assim como com as nações de menos poder, tem se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova, cada qual fracassou, esmaeceu sua glória e passou-se do poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Conquanto as nações rejeitassem os princípios de Deus e com esta rejeição operassem a sua própria ruína, todavia era manifesto que o predominante propósito divino estava agindo através de todos os seus movimentos. Esta lição é ensinada por meio de uma maravilhosa representação simbólica recebida ao profeta Ezequiel durante o seu exílio na terra dos caldeus. A visão foi dada em uma ocasião em que Ezequiel estava sobrecarregado de tristes lembranças e presságios perturbadores. Achava-se desolada a terra de seus pais. Jerusalém encontrava-se despovoada. O próprio profeta era estrangeiro em uma terra em que a ambição e a crueldade reinavam supremas. Como de todos os lados encontrasse tiranias delitos, angustiou-se-lhe a alma e chorava dia e noite. Os símbolos que lhe foram apresentados revelavam, porém, um poder superior aos dos governantes terrestres. Nas margens do rio Quebar, contemplou Ezequiel um redemoinho que parecia vir do norte, e uma grande nuvem como fogo, a revolver-se em um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como da cor de âmbar. Algumas rodas cruzando-se entre si. Eram movidas por quatro criaturas viventes. No alto, acima de tudo, estava uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem. No alto, sobre ele, e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. As rodas eram tão complicadas em seu arranjo que à primeira vista pareciam estar em confusão, mas moviam-se em perfeita harmonia. Seres celestiais sustidos e guiados pela mão que estava sobre as asas dos querubins, impeliam aquelas rodas acima delas, sobre o trono de safira. Estava um eterno e em redor do trono um arco-íris e emblemas da misericórdia de Deus. And one more. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina. Por entre as rodas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. What did you read? Which one was it? 78.1. Oh, okay, I'm one ahead. Okay, let's read two more paragraphs. Vamos ler mais 2 parágrafos. Matthias, you want to read one? I think he couldn't find it. Oh, okay, okay. I will read the next one then. Or you can read it. There's no reason to read it.
A história das nações que, uma após outra, têm ocupado seus destinados tempos e lugares, testemunhando inocentemente da verdade da qual elas próprias, inconscientemente da verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão, pela sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. A história do grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada elo aos demais na cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro. Diz-nos onde nós achamos hoje, no prosseguimento dos séculos, e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer até a presente época tem se traçado nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Amen. Amém. Notice how she says, let me find it. She continues to say throughout it that history is repeating itself. Ela diz repetidamente que a história se repete. That nations and individuals are judged by the same standard. Que nações e indivíduos são julgados sob o mesmo padrão, Which is the three angels' message. que é a mensagem, as três mensagens angélicas. And all of it is pointing till the end of the world, until the present time. Todos eles apontam ao fim do mundo, até o tempo presente, tempo atual. Any thoughts or comments on that passage? Outros comentários ou pensamentos sobre essa passagem? I have one. Eu teria um. Not so connected with what you're saying now. But it says that the great I am. Diz que o grande Eu Sou, Disconnected. Yeah. And when it's connecting God with the attribute of repeating things that's going to happen, He's the great I am. I am. quando conecta aqui o atributo de Deus de revelar as coisas vindouras, isso está ligado ao o grande Eu Sou. Now, I'm sorry. When Moses was having the experience in the Burning bush. Então, quando Moisés teve a sua experiência com a sarça ardente, he asks God, what shall he say? ele pergunta a Deus o que ele deveria fazer. And God says, tell them that I am sent you. Então, Deus responde e fala para ele, diz-lhes que eu sou te mandou. And God is going to fulfill this history based on prophecy and based upon E Deus vai cumprir essa história através de profecia e história passada. Just one more thought on that Mas before I come to you. Mais um Okay. pensamento antes que você possa comentar, Matias. The Lord says to Moses, tell them that I am sent you. O Senhor diz a Moisés, diz-lhes que o Eu Sou te mandou. In some Bible margins, Em algumas anotações nas margens das Bíblias, the phrase I am translates differently.
a expressão eu sou é traduzido de forma diferente. It translates as I save in which the manner. How does it go? The way I say, Yeah, it's the I do the way I do. yeah I save in the manner in which I save. That's what it is. Expressado como eu salvo da forma como eu salvo. Eu faço como eu faço. Which is the reform lines. Que são as linhas de reforma. It's the appointed way that the Lord has set out to save someone. Isto é o caminho escolhido que Deus realiza ao salvar uma pessoa. And Sister White is very clear that we have to approach the Lord in the appointed way. E Ellen White é muito clara que nós devemos procurar a Deus na maneira apontada. Sometimes. Eu ia comentar que no texto é I would- claro que I wanted to comment that the text is very clear ela está falando que as rodas sobre rodas representam o cumprimento da profecia. that the wheels within wheels represent prophecy. Está diretamente, a profecia a gente sabe que está relacionada diretamente com o Evangelho Eterno. And prophecy, we know, is directly related to the everlasting gospel. Então, eu acho que é bem claro que os fractais proféticos são reais. I think it has become very evident that fractals are real. Mas eu acho que a forma de entender eles But I believe the way of understanding them é ir vendo na Bíblia como isso acontece nas histórias. and looking at the Bible, the way this actually happens in the histories, Tem que ver com a experiência que a gente vai ganhando com o tempo estudando a Bíblia. this goes along with the experience that we gain as we study the Bible. Pelo menos assim eu vivi isso. At least this has been my experience. Amém. Any other thoughts? Outros comentários, pensamentos? We don't have enough time to begin with what we're actually going to do today. Não sobra tempo suficiente para lidar com o que nós íamos estudar hoje. Tomorrow I want to look at the 120 days. Amanhã eu quero estudar com vocês os 120 dias. But we needed the understanding of fractals Mas nós precisávamos da compreensão acerca dos fractais, because we're going to see several fractals as we go forward, and I don't want anyone to be confused with this symbol of the 120. porque daqui para frente vamos ver muitos fractais e eu não quero que ninguém fique confuso com os fractais, por exemplo, no estudo do 120. If nobody has any other questions or any thoughts, Se não tiver mais perguntas ou comentários, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Querido Deus, Pai que está nos céus, somos muito gratos pelo dia, pela força, pelo vigor que o Senhor nos dá ao despertarmos. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos para buscar a sua presença e buscar a sua face. E agora estamos chegando no final desse estudo, somos gratos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu até aqui. Queremos te pedir agora a sua proteção, o seu cuidado ao começarmos nossas atividades lá fora. E que o Senhor possa estar enviar seus santos anjos para nos proteger, nos direcionar e nos ensinar. Nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.